Pega a sua Bíblia aí ainda de pé. Romanos capítulo 8 e versículo de número 32. Quero agradecer ao meu amigo, pastor Márcio, pastor Angélica, que Deus abençoe vocês poderosamente. Atos 1, essa comunidade extraordinária. Deus abençoe vocês. Que privilégio poder estar aqui, fazer parte de toda a história, né? Meu Deus, como é bom, irmão, como é bom. Pastor Márcio é um amigo de longa data. Eu já disse isso aqui por algumas vezes, nem preciso dizer novamente, mas eu gosto de deixar registrado por honra, por honrar a vida, o ministério, a unção que Deus tem dado para esse homem. E eu louvo a Deus por essa casa, por essa família, todos que fazem parte dela. Louvo a Deus pela vida do Vitor, o Amarildo está comigo aqui hoje, esses irmãos que têm doado sua vida para o reino, irmão. Tem investido não só tempo, como diz o Salmo 103, tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Nós temos visto isso acontecer com as pessoas que estão conosco. Eu acredito que isso tenha acontecido aqui também. Pessoas que disponibilizam a sua saúde, os seus recursos, o seu sono para servir o reino, sabendo que aquele que nos prometeu é fiel e justo e tem preparado para nós todas as coisas. Romanos capítulo de número 8 e versículo de número 32. Trago um abraço do meu pastor, apóstolo Jean Oliveira, o pastor Márcio e toda essa casa abençoada. (8:32) 8:32 diz assim, vamos lá. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Fecha sua Bíblia, Pai, ou segure ela aberta assim como está. Vamos orar. Pai, fala conosco, traga-nos entendimento diante dessa palavra. Nós clamamos por essa graça, clamamos por esse entendimento. Que uma vez mais o Senhor possa me usar com graça e misericórdia para trazer a revelação da Tua palavra para esse povo tão abençoado. Senhor, que nada se perca, mas que tudo seja proveitoso para a glória, louvor, honra e adoração do Seu nome. Nós nos reunimos aqui para isso, Pai, que essa semente produza 100 por 1, sem medida, Senhor, sem medida. Que o Senhor console o nosso coração, que o Senhor nos exorte, nos traga para perto, que o Senhor nos conforte segundo a sua vontade. É o que nós pedimos ao Senhor, te louvamos e certos dias te bendizemos. Amém, amém e amém. Pode se assentar no nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Romanos 8:32. Nós estamos começando essas quartas e o tema proposto é Deus proverá. E como essa palavra é linda, né, irmão? Deus proverá. Quando nós encontramos uma pessoa diante de qualquer tipo de necessidade, diante de qualquer tipo de falta, a palavra que nós damos e que está pronta para nós liberarmos sobre alguém é: Deus vai ajudar, Deus vai abençoar, Deus vai prover. Não é isso? Só que é interessante, porque na maioria das vezes nós temos boas palavras e bons conselhos para dar para os outros, que na maioria das vezes some para nós mesmos. É interessante que quando alguém procura conforto, procura uma palavra de direcionamento, nós sabemos como conduzir olhando de fora
o panorama da vida da pessoa, nós sabemos traçar cada ponto. Nós sabemos apontar para ela e dizer assim, ó, isso aqui está errado. Isso aqui você precisa consertar. Aqui você precisa melhorar. Isso aqui está certo. E o restante descansa no Senhor, Deus vai prover. Só que quando se trata de nós mesmos, parece que a gente entra num colapso, irmão. Quando o problema bate na nossa porta, quando a dificuldade chega para nossa casa, quando o dia mal vem para nossa família, parece que todos esses bons conselhos e até mesmo uma palavra de afirmação e de atitude, de ação, como tal Deus proverá, parece que fica longe da nossa realidade. Por quê? Porque nós atribuímos a presença de Deus simplesmente à provisão de coisas. Mas Deus é bem mais que isso. Deus, ele não está disponível simplesmente ou tão somente para nos abençoar com coisas materiais. Deus não está simplesmente preocupado em nos fazer feliz. Não. A preocupação de Deus está além disso. Conta-nos a história que o primeiro homem chamado Adão, ele entra no jardim de Deus. Deus coloca ele lá. Que bênção. Tudo bonito. O homem, irmão, já nasce ou já é formado, ele acorda comendo, colhendo. A Bíblia diz que até aquele dia estava tudo estático, tudo parado. Depois você lê em Gênesis, estava tudo parado, porque Deus fez como se fosse uma estufa gigantesca. Ele deixou tudo lá, esperando o tempo certo. Quando ele formou o homem, a Bíblia diz que era um vapor, que só mantinha tudo no seu devido lugar, sobrevivendo. O homem é formado, o homem acorda, tudo começa a produzir, tudo começa a passar a existência. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Tem muita gente que fica achando o seguinte, pastor: será que Deus tem alguma coisa preparado para mim? Será que Deus me escolheu para alguma coisa? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, pega isso no teu espírito. Enquanto você não acordar desse sono, aquilo que precisa produzir não vai produzir. Enquanto você não despertar para aquilo que Deus quer, aquilo que precisa produzir não vai produzir. Aleluia. Mas a hora que você abrir os seus olhos, a hora que as escamas caírem, como aconteceu com Saulo, você vai começar a enxergar e coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a se movimentar, porque você está pronto para colher, desfrutar e comer daquilo que Deus preparou. Enquanto isso não acontece, fica tranquilo, não vai estragar. Está tudo lá, esperando o time certo, esperando as coisas certas, esperando o coração certo, esperando a intenção certa, porque Deus sabe que se Ele der agora com o coração que você tem, talvez se perca no meio do caminho. Eu não tenho medo de abrir mão de nada, irmão. Sou desapegado no último. Sabe por quê? Porque o dia que eu li a história de Moisés, eu fiquei impressionado. Imagina uma mãe criando um filho por 3 meses, 90 dias. Já é o suficiente para se apaixonar por uma criança. Mas quando ela percebe que ficando com o menino vai morrer, ela diz: não, eu prefiro abrir mão para que viva do que fique na minha mão e morra. E é só por um tempo, porque ela sabia que aquele que prometeu é fiel e justo para fazer todas as coisas. Quem crê confia. Não tem problema, talvez você está com medo de abrir mão de algumas coisas hoje. Não tenha medo. Talvez você está com medo de... Um pastor muito querido, amigo nosso do peito, pastor Nedson, de Araraquara. Pastor Nedson, ele percebeu no espírito que precisava ensinar as pessoas, e ele começou a ensinar as pessoas.
reunir para ensinar as pessoas. E aí de repente não cabia mais pessoas, e aí eles precisaram mudar para um lugar, e eles começaram. Aí de repente o pastor Nedson chegou e ele falou assim, procurou o nosso pastor, presidente, né, o apóstolo, e ele disse assim: eu tô com um problemão. E aí você imagina, pastor, com uma igreja já formada, tô com um problemão, veio um monte de coisa na nossa cabeça. E ele diz assim: o problema é, eu não sou pastor. Uau. Sabe, não tem problema de querer um projeto para si. Ele entende que aquilo que Deus tem é muito maior do que qualquer coisa. Aquele que confia em Deus, ele não segura nada para si. Ele entrega na mão do Senhor, porque ele sabe que Deus, ele sempre tem o melhor, ele sempre faz maior, ele sempre faz mais excelente. Ele não tem problema de entregar para ele. Ele entrega. Não fique com medo. Não tem problema. Não deixe que o medo te paralise. Não deixa. Não deixe que o medo te impeça de dar o próximo passo para um lugar que você não vê, para um lugar que você não conhece. Sabe o que é isso, irmão? Tem muita gente que teve experiência de fé, mas a fé não está nele. Ele teve experiência no ambiente de fé, mas a fé ainda não deu um salto nele. Por quê? Porque quando a fé dá um salto em mim, eu começo a pular para lugares que eu não vejo, para lugares que eu não entendo, porque eu creio que Ele já está lá. Eu creio que Ele já preparou tudo, e eu confio que tudo está no seu devido lugar. Eu não tenho problema, minha segurança é Ele. O salmista dizia o seguinte: uns confiam em carros, falando de posses, outros confiam em cavalos, falando de poder. Olha, irmão, mas eu continuo confiando no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: nenhuma influência é tão poderosa quanto a influência daquele que vive em comunhão com Deus. Talvez você está pensando assim: não, eu preciso ser amigo de fulano, eu preciso ser amigo de ciclano. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui hoje, no nome de Jesus. Sabe de quem você precisa saber? E precisa estar perto? Daquele que é acessível. Eu fico pensando, irmão, Deus, para pensar isso. A Bíblia diz em Gênesis que Deus vai fazer algo. Ele vai destruir uma cidade, duas cidades, Sodoma e Gomorra. Quando ele chega lá, ele está passando, ele diz: primeiro eu preciso passar na casa do meu amigo. Ô irmão, eu vou passar na casa do meu amigo para contar para ele o que eu vou fazer. Abraão, Deus não deve satisfação para ninguém, pastor. Ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele não precisa. Mas ele passa na casa do Abraão. Abraão olha assim e faz isso. Oh, Senhor. A atitude dele mostra, irmão, o quanto que ele amava o Senhor. Ele conhece de longe a presença. Ele conhece de longe. Ele diz assim: não passe daqui sem que eu faça algo para o Senhor. E tem gente, irmão, que só vem à igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é só vir à igreja, é ser igreja dentro da igreja. Ele diz assim: olha, vou fazer um cafezinho pro senhor ali. Vou preparar uns pãozinhos de queijo, fazer umas coisas diferentes. Tá bom. Espera. Ele corre, irmão. Você imagina, fala a verdade, as irmãs que são aqui casadas e o marido é bem desenrolado no meio da igreja, quando do nada ele fala assim: ó, vamos lá em casa, não tem problema não. Olha aí, ó Deus falando, ó. Não é? Você imagina o Abraão chegando em casa, irmão. Tá vindo aí. Prepara o quê? Tava aqui de boa assistindo Netflix.
Prepara, vamos, desenrola, pega, acelera, pega a farinha, pega não sei o que lá, vai, bora. Mostrando o que para nós, irmão? Mostrando que servir a Deus não inclui comodismo. Honrar a Deus não combina com uma vida parada. Servir a Deus não combina com alguém que só está aqui, ó, esperando. Não. Deus não pediu para Abraão. Abraão foi fazer, irmão. Abraão decidiu honrar. Porque quando pede, pode ser uma coisa especial, mas honra de verdade, sabe o que é? É você captar a mensagem e falar: hoje vai ser especial, Senhor. Hoje eu vou honrar o Senhor. Pastor, prova isso. Provo para você, irmão. Aquela mulher entrando na casa de Simão leproso, ela entra, ninguém dá nada, todo mundo olhando e começa a desconfiar. Jesus, ó, é banhado por um bálsamo. Todo mundo fica sem entender nada. Alguns começam até a desconfiar se ele é mesmo Cristo. E ele só aqui, ó, recebendo de todo mundo. Então ele vira para aqueles que têm uma desconfiança no coração e diz: ei, entrei aqui, vocês não fizeram nada. Aí vem alguém que também não tem muito nome, que também não tem muita influência, mas ele sabe, ela sabe como me servir, sabe como me receber, sabe como me adorar, sabe como eu gosto, sabe o nível de excelência que eu espero. Entrei aqui, vocês não deram a mínima, mas chegou alguém totalmente improvável, fazendo aquilo que ninguém esperava e não teve a capacidade de fazer. E aí ele vira para todo mundo e diz assim: sabe por que isso? Porque quem sabe que foi muito perdoado, muito me ama. Então às vezes a gente chega no culto, irmão, e tem um irmãozinho que está do lado da gente, ele está de mão levantada, está de joelho no chão. Você não sabe de onde Deus tirou esse cara. Você não sabe o que Deus fez na vida dessa moça. Você não sabe. Então, ao invés de reparar, ou ao invés de olhar, sabe na onde eu quero estar? Eu quero estar no lugar daqueles que oferecem ao Senhor. Eu quero estar no lugar daqueles que sacrificam e oferecem júbilo e louvor ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos gentios em Roma, povo que foi alcançado pela graça, assim como nós, apóstolo dos gentios, ele olha para o povo e ele começa a trazer o real sentido de uma verdadeira esperança. Qual é a verdadeira esperança? A verdadeira esperança não está aqui. Ela parte daqui, mas ela acontece na eternidade. Então o apóstolo Paulo, ele vai fundamentar a igreja, não baseado em coisas, mas baseado no sacrifício eterno. Adão, ele faz um dano terrível. E qual é esse dano? Ele fere a ordenança de Deus. Deus diz: não comam. Ele vai lá e come. Ponto. Eva, ele, perfeito. A humanidade tem um problema agora. Qual é o problema? O problema é que a matriz veio com defeito. Teve um defeito na matriz. A forma amassou. Então todos que vão sair daquela forma, qualquer coisa que vai se deitar naquela forma e vai sair dali, vai sair amassado também. E um problema grande. A Bíblia diz que todos nós pecamos
todos nós, porque Adão pecou. A matriz. Só que ele também nos garante, diz aí, do mesmo jeito que o pecado veio por um homem, o perdão também nos alcançou por um homem. Chegou por intermédio de Jesus a nós. E sabe de uma coisa? Eu gostaria de convidar você a não viver pensando aqui, mas viver pensando aqui. Eu gostaria de convidar você a olhar para o alto e parar de olhar para aquilo que é passageiro. Eu sei que você vai falar para mim assim: Lucas, mas é difícil. Porque não, eu sei, irmão. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Todo mundo tem boleto, tem conta, tem dificuldade, tem lutas, tem enfermidades, eu sei. Mas a nossa esperança, a nossa expectativa deve caminhar em outro nível, em outro lugar, nas regiões celestiais. A Bíblia diz: porque Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou. Você precisa entender isso. Você precisa possuir essa palavra e dizer: eu sou abençoado. Porque Ele diz: porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Na onde, irmão? Na onde, irmão? Tá bom. Ele poderia dizer assim: porque Ele já vos abençoou com toda sorte de bênçãos materiais. Mas Ele diz: porque Ele já vos abençoou regiões celestiais. Ele mostra o padrão para nós. Ele mostra para nós qual é a sequência. Ele diz: ei, primeiro o céu e depois aqui. Não é aqui e depois aqui. Não. Buscai primeiro o reino de Deus. A sequência sempre foi essa. A sequência sempre foi céu primeiro. Então não inverta. Não vai dar certo, é princípio. Não vai dar certo. Não vai dar. Então, caminhando nessa verdade, talvez pessoas que estão aqui ouvindo, pessoas em casa, talvez você vai levar essa palavra para alguém amanhã. Para vencer essa luta, para ter uma expectativa e uma real esperança, você precisa entender aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Romanos. Isso precisa ser uma verdade para nós. Porque quando eu coloco coisas, eu limito Deus. Mas quando eu começo já pela substância total do que Ele fez, eu começo vendo que aquelas coisas não são tão grandes assim. Sabe? Outro dia nós fomos viajar e nós pegamos um avião que eu considerei grande. Eu falei: nossa, que avião grande, irmão. Uau. Só tinha voado de uns pequenininhos, né? Mas aí a gente foi num avião mais avantajado. Eu falei: uau, que avião grande. E eu conheci só aquilo ali. Tá bom. Quando nós pousamos em Boa Viagem, Pernambuco, chegou lá um avião de escala internacional. E o avião que eu tava parecia um teco-teco, irmão. Eu olhei e disse: uau. E eu tava achando que isso aqui era algo grande. Sabe de uma coisa, irmão? Quando você começar a olhar as coisas de cima para baixo, vai ser diferente para você. Quando nós começarmos a olhar as coisas dos lugares que Ele já nos abençoou, para esses lugares, nós vamos ver que não é nada, absolutamente nada para Ele. E para explicar melhor para aqueles gentios, para explicar melhor para aquele povo, Ele diz: ei, eu quero explicar para vocês. Deus, Ele abriu mão do seu filho para entregar Ele, para resolver o problema da forma que estava com defeito. Ele veio consertar a dívida que era impagável. Ele pagou. Ele riscou o decreto de dívida que havia sobre nós.
E ele diz: ei, agora sim, explicando e começando por cima, ele diz: vocês acham mesmo que ele não dará com ele todas as outras coisas? Talvez, irmão, você está olhando para uma porta que precisa se abrir, você está limitando Deus a isso. Deus é muito mais que isso. Talvez você está limitando Deus a uma conquista que você quer ter, e é muito importante, eu sei disso, eu respeito isso. Eu tanto respeito isso que eu vim aqui trazer uma chave para virar a sua vida e para você conquistar isso. Sabe o que é? Comece a olhar as coisas de cima para baixo. Comece a olhar a partir do sacrifício, porque o sacrifício dele mudou toda a história. Porque o sacrifício dele mudou toda a realidade humana. Porque o sacrifício dele mudou toda a eternidade. O sacrifício dele nos perdoou por completo. O sacrifício dele nos mudou por completo. A partir do sacrifício dele, nós podemos ser novos de novo. É a partir dele. Então ele diz: ei, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho não poupou, ou seja, ele proveu para resolver o pecado. Você acha que ele não vai prover para resolver todas as outras coisas também? Se o problema era equivalente à divindade de Deus, Jesus vem para resolver o problema da divindade, porque é só Ele mesmo. A equivalência. Porque Ele precisou se tornar verbo, porque o problema aconteceu com o homem, a humanidade, Adão. Ele precisou se vestir de homem. Ele precisou oferecer sua vida em sacrifício. Então ele resolveu uma dívida que era de equivalência divina, resultante de um pecado humano. E ele veio resolvendo tudo isso. Eu pergunto para você, e você equaliza, equilibra o seu coração para isso. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que você vai enfrentar daqui para frente, eu não sei. Mas eu gostaria de convidar você a começar a declarar para você: Ele não poupou nem seu filho. Ele resolveu um problema impagável, Ele pagou o problema. Não dava para resolver, Ele resolveu. A gente estava condenado, Ele foi lá e nos libertou. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Nós estávamos condenados, Ele nos libertou. Nós estávamos perdidos, Ele nos encontrou. Nós estávamos espalhados, Ele nos juntou. Como Ele não dará com Ele todas as coisas? Ele proveu, Ele está provendo, e Ele vai prover. Ele proveu, Ele está provendo, e Ele proverá nas nossas vidas, porque nós somos seus filhos, porque nós caminhamos nisso, e nós não limitamos Ele a simplesmente coisas. Não. Nós acreditamos e levamos em consideração, e essa é a nossa maior esperança e a nossa maior alegria. Sabe qual é, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui de todo o meu coração. Talvez durante essa vida eu não tenha tudo que eu, Lucas, humano, gostaria de ter, mas eu tenho certeza que já existe uma eternidade preparada para mim, e que vai suprir todas as minhas expectativas em glória, em Cristo Jesus. Por quê? Porque a nossa real esperança está nas coisas que são eternas, e isso resolve qualquer problema. O dia que o confronto vier, o dia que você não tiver palavra para você mesmo, o dia que o dia mal bater na sua casa, lembra disso. Romanos 8:32. Ele proveu, Ele vai prover. Ele proveu, Ele vai prover. Ele resolveu, Ele vai dar graça para resolver. Ele supriu, Ele vai dar graça para suprir também. Ele alcançou, Ele vai alcançar de novo, porque a bondade dEle vai de geração a geração. Ele está de eternidade a eternidade. Ele é Deus imutável, inabalável, não muda, não passa e permanece para sempre.
nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, crendo nisso, eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Ah, Jesus. Eu não sei da onde você estava olhando. E lembra do avião? Talvez você está olhando porque você está em algo muito pequeno. Você não consegue ter dimensão. Você não consegue alcançar. Mas quando você olha a partir do que Ele fez, quando nós olhamos a partir do sacrifício perfeito, nós olhamos para todas as coisas e nós descansamos nele. Quando eu olho a partir do sacrifício, irmão, eu fico totalmente tranquilo, porque eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele é poderoso. Então, crendo nisso, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Eu sempre aprendi algo. Ouvir a palavra é de grande responsabilidade daqueles que ouvem. Porque não é só ouvir, é ouvir e dar uma resposta. A palavra de Deus, ela sempre vai requerer de nós resposta. Dizendo, e aí? E agora? Como vai ser? Para onde você vai agora? Qual vai ser a sua expectativa agora? Qual vai ser a sua esperança agora? Pastor, tá difícil, tá complicado demais. Tem problema, eu mostrei para você um caminho, então pega esse caminho. Eu mostrei para você um caminho. A palavra de Deus veio confrontando e alinhando o nosso coração, alinhando o nosso trajeto para esse lugar, para esse caminho. Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz assim: portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro, muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Cristo Jesus for revelado. Tiago diz: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Não dê mais o gosto para o inimigo ver você abatido, apático, porque sua esperança não está limitada às coisas terrenas, mas está experimentada e garantida em uma condição eterna. Então ele diz: alegrem-se. 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 Alegrem-se. Não mais choro, não mais dor, mas uma alegria que brota de dentro. Uma alegria que brota de dentro. Uma alegria que vem não por coisas, mas que vem para a eternidade.